Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. O Marco só olha, ele só observa. Olha só. Eu tô ouvindo a musiquinha atrás ali do Figueiredo, que é a musiquinha da vinheta, que ficou sensacional. Aliás, muito boa. Que veio do chat. Mas, ó, eu quero aproveitar, pedir pra audiência. Oi? Veio, eu não sei se eu ou o Marco estamos com um delay aqui, mas veio do chat do Fio Diário essa música que tá tocando, que foi uma lembrança. Tô te ouvindo. Uma lembrança do Paulo da campanha Figueiredo da década de 70 ou 80, final da década de 70, início da década de 80, e a gente aproveitou a música, que é a música do Figueiredo. Então veio do chat do Fio Diário. João Batista. Do João Batista, não do Paulo. Mas olha só, eu vou aproveitar então que o Paulo entrou, rodar a pauta, porque nós temos ele, o estimado janonismo cultural para vocês, e eu vou colocar o trecho de uma entrevista que ele concedeu, para variar, para aquela turminha do UOL. Vamos rodar aqui, ele falando da diferença entre bolsonaristas e eleitores do Bolsonaro. Ele faz um discurso de perseguição bem interessante. Vamos colocar para vocês. Elaborar um projeto de lei para que seja crime apoiar alguém. Não é isso. A gente entra todo no liberdade de expressão, Exato. voto em quem eu quiser. Não tem um sentido jurídico, inclusive, não tem uma fundamentação jurídica, você apoiar alguém, etc. O que a gente quer é endurecer as penas para que você não tenha mais comportamentos como o de Bolsonaro enquanto no exercício do mandato. Então, por exemplo, fazer homenagem a um coronel da ditadura militar que torturava pessoas e etc. Como que eu vou dizer, para resumir? Endurecer as penas para quem faz apologia a racismo, cometidas pelo bolsonarismo. Está longe de ser endurecer a pena para quem expressão. ataca a democracia, deixar muito claro esse limite disso que você colocou agora, não dá margem mais para que você possa, sob a manta da liberdade de expressão, defender posicionamentos nazistas. Então, Paulão, ele tá defendendo a prisão de um monte de petista aí que apoia... que tem posições nazistas, que defende Ele tá apoiando a própria prisão. A própria. Ele está defendendo a prisão de membros do Poder Judiciário. Ele está defendendo a prisão de um monte de gente, o Janones. É isso, Paulo Figueiredo? Bom, eu venho dizendo há um tempo que a gente está enxergando quem são os verdadeiros nazistas. Né? Nós passamos anos e anos sendo chamados de nazistas. Estamos vendo a esquerda mostrando a sua verdadeira face com... protestos de esquerda por todo mundo, a gente estava falando disso agora no programa, mas não é só o Brasil, nos Estados Unidos também, na Europa, sempre a esquerda global. Você vê, na Colômbia houve uma crise diplomática lá com o presidente comunista atacando Israel. Já falamos sobre isso, sobre como o antissemitismo e o socialismo, o marxismo, tem tudo a ver, são antigos e conectados entre si. Posto tudo isso, o que é o ponto principal que as pessoas têm que prestar atenção no discurso do Janones? A primeira coisa é que, obviamente, estamos falando de uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, segundo os próprios assessores dele, uma pessoa em estado de desequilíbrio, o comportamento dele é desequilibrado em todo momento. Então, tudo que a gente observar desse cara, a gente tem que levar esse componente psiquiátrico em consideração. O Janones não pode ser considerado uma pessoa séria dentro do debate público. No entanto, algumas opiniões dele, por ele, justamente pela inconstância dele, por ele mudar de opinião a todo momento, ele ser contra Lula, depois pró-Lula e ir contra de conforme a maré, é bom para a gente poder analisar qual é o cacuete que ele está repetindo, porque essas ideias não são do Janones. Janones não tem ideias, não tem convicções, é uma mente instável. Então o que ele tem é repetir as conveniências para que ele possa continuar aparecendo no debate político. E essa que ele está repetindo agora é a de que nós precisamos de penas duras contra discurso de ódio, etc, etc. Só tem um problema nesse discurso.
O problema é que o significado de cada uma destas palavras varia de acordo com a vontade do julgador. Então, por exemplo, né, a gente está falando aqui, a gente tem que tomar cuidado com doutrinas perigosas. Aí você pensa, qual foi a ideologia mais perigosa, mais mortífera e assassina da humanidade? Não, foi o nazismo. A mais perigosa foi o socialismo. Inclusive, tome emprestado boa parte das ideias socialistas para você fundar o nacionalsocialismo. O socialismo seria o maior discurso de ódio já existente. Eles se importam em proibir? Não. Eles se importam em protestos contra Israel, Hamas, olê, Talibã? Não. Eles se importam com invasão sanguinárias do movimento terrorista do Sem Terra brasileiro? Não. Eles se importam com forças armadas revolucionárias na Colômbia? Não. Eles não se importam absolutamente com nada que é de esquerda. Agora, quando é alguma coisa que é inconveniente a eles, eles passam a determinar que essa coisa precisa ser combatida. Então, o que eles combatem, a Gisiane fala muito bem sobre isso, não é o racismo. Pelo contrário, eles promovem um tipo de racismo. O que eles combatem é qualquer ideologia de liberdade e de individualismo que são tradicionais da direita, do liberalismo clássico. Eles não atacam, de fato, discurso de ódio. Eles não atacam, de fato, discurso contra a liberdade. Pelo contrário, eles cerceiam a liberdade justamente para atacar os discursos que são inconvenientes porque revelam a fragilidade dos argumentos e das ideias deles. É por isso que eles têm que derrubar meu programa, por isso que o Adri estava falando que, tem que ter medo se o Paulo Figueiredo, o programa dele vai ficar no ar, quanto tempo vai ficar no ar? Vai ficar no ar o tempo que Deus determinar, ou o Alexandre, um dos dois. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque por trás disso, a grande dificuldade é determinar o que é ou não o discurso do ódio. E essa pegadinha é a pegadinha que eles pegaram no mundo inteiro. A solução para isso veio aqui dos Estados Unidos. Logo na Declaração da Independência, mas codificada depois no Bill of Rights, na Carta dos Direitos, em 1784, se eu não me engano, que diz que o governo não fará leis violando a liberdade de expressão. Então isso que ele acha que é o manto da liberdade de expressão, que o Flávio Dino diz que é uma falcatrua, que não existe liberdade de expressão, etc., absoluta, aqui nós vivemos num país, nos Estados Unidos, onde você pode defender socialismo, pode defender o que você quiser, desde que você não represente uma ameaça iminente a alguém. Factível, crível, concreta. Não, pode ser que se o Adrilles defender esse tipo de coisa, alguém vá lá e vai fazer assado. Não, você só tem os únicos limites que são impostos são quando há um perigo iminente, crível, factível. E a sociedade vem funcionando muito bem. A pergunta que tem que fazer para o Janones, tem que fazer para o Janones, tem que dar um remedinho. Mas a pergunta que tem que fazer para o Flávio Dino, a pergunta que tem que fazer para o Alexandre de Moraes, a pergunta que tem que fazer para Barroso, a pergunta é o seguinte: qual das sociedades funciona melhor? Funciona melhor a sociedade brasileira, com as restrições que vocês estão impondo à liberdade de expressão, ou a sociedade americana, onde as ideias fluem livremente? O ponto-chave nessa história do comentário do Tarja Preta é o seguinte: a possibilidade de determinar o que é discurso de ódio e de punir discurso deixa sempre na mão daqueles que têm os instrumentos do poder determinar o que pode ou não ser dito. E você não pode, não importa a sua ideologia, por isso que eu digo que não é uma questão só de ideologia, não importa a sua ideologia, se você é mais progressista, você não quer um governo que tenha o poder de determinar o que você pode ou não falar. E eu vejo, Adrilles, esse negócio do discurso translocado, na linha que o Paulo falou do Janones, como é que é a cobra comendo o próprio rabo, né? Você vê que existe um negócio dentro da esquerda que promove uma espécie de autofagia. A hora que o Janones não for mais interessante, ele cai, né, devorado pela própria esquerda.
E a esquerda ela fica criando também pretextos para fazer isso o tempo todo. Eles não têm... A premissa deles não é a busca pela verdade. A premissa deles é a busca pelo poder. E é com isso que o Janones deixa muito claro que ele trabalha e busca, né? Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? É a vida, a liberdade, a propriedade privada, o livre mercado e o Estado de Direito. Mas as pessoas têm que assinar os serviços que elas valorizam. Elas têm que valorizar os profissionais que dão a voz a elas. E eu faço esse apelo para que as pessoas prestigiem o Fio Diário. O lançamento do Fio Diário passa por isso daí, Marco. É um ato de coragem, com certeza. E é aqui no Fio Diário que você está vendo esse discurso. É aqui no Fio Diário que você vai ver esse discurso. Enquanto não nos tolherem, não nos censurarem, não nos prenderem e não nos matarem.